todos aqui presentes e a todos os que nos veem a partir de casa através da internet. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar em torno da ansiedade. Mas antes gostaria de enfatizar o facto de nós virmos aqui à Casa Espírita. Quantos de nós pensou, antes de vir para cá, o que é que eu vou lá fazer? Será que alguém pensou alguma coisa? O que é que eu vou fazer à associação? O que é que eu vou fazer ao Centro Espírita à terça-feira? Será que é mais um ritual? Será que eu vou lá porque se não for não serei salvo? Ou então a minha vida não correrá da forma como eu gostaria que ela corresse? Ou então eu vou ao Centro Espírita para aprender umas coisinhas novas, no caso concreto em relação à ansiedade, que por acaso padece desse transtorno, e aprender umas coisas novas para pôr em prática. O que é que nós... convém semanalmente fazermos essa autoanálise e esta questão a nós próprios. O que é que eu vou lá fazer? Ok? Porque no fundo, quem beneficia em primeiro lugar somos nós próprios, não é? E as nossas companhias, é claro. Por uma questão de curiosidade, a Organização Mundial de Saúde classifica como sendo o país com mais ansiedade em todo o globo, o Brasil. E, para terem uma ideia, é uma escala de 1 para 10 pessoas sofre deste transtorno. A ansiedade tem origem no latim anxietas, que quer dizer angústia. Ou seja, quem é ansioso sofre deste sentimento da angústia. Então, durante esta palestra, vamos tentar responder a várias questões. Primeiro, o que é ansiedade? Será que eu padeço deste transtorno ou desta doença? E, padecendo desta doença, terei que tomar algum tipo de medicação? E depois falaremos, no fim, de uma forma não muito profunda, porque não somos especialistas nestas áreas da psicologia, falar um pouco, então, na visão espírita sobre o que é a ansiedade. Bom, nós sabemos que a ansiedade gera sensações semelhantes ao medo. Nós temos as duas grandes chagas da humanidade, que hoje são pedras no sapato e que nos impossibilitam de crescer espiritualmente, que são o egoísmo e o orgulho. Mas emoções, nós ainda carregamos emoções arcaicas, antigas, que nos são ainda bastante úteis. E uma delas chama-se medo. Se ocorresse, nesse preciso momento, um sismo, o medo serviria para nos acautelarmos de danos, de consequências que pudessem advir. Eu, por exemplo, como estou aqui debaixo de uma mesa, o que é que o medo me faria? Levava-me para debaixo da mesa para me proteger. Vocês encontrariam outro quarto, ou iam para aquela sala, para debaixo daquela mesa, ou ali para baixo daquela mesa. Quando saíssemos daqui, se víssemos dois cães para nos atacar, o que é que ia acontecer? Iriam-nos ocorrer várias modificações a nível cerebral que iriam levar que o nosso sangue fosse injetado, por exemplo, de adrenalina para aumentar a palpitação, a nossa respiração para podermos assim oxigenar o sangue e desta forma aumentarmos também com estes aspectos, com estes fenómenos, aumentarmos o tónus muscular. Para quê? Ou para enfrentarmos o perigo, ou para fugirmos do mesmo. Ou seja, o medo é real e o medo é bastante útil para a nossa sobrevivência. Agora, o aspecto da ansiedade. A ansiedade também contém em si esse tal medo. Só que o medo que eu falei é real. Enquanto que o medo inserido na ansiedade não é real. Esse medo surge muito antes de uma coisa acontecer. De uma coisa que nem sequer pode vir a acontecer. E a pessoa fica ansiosa. Agora, a ansiedade tem mecanismos semelhantes. É um conjunto de sintomas emocionais, comportamentais e físicos desagradáveis que que causam inquietação e cansaço.
Nós, desde a infância, e aqui todos passamos por uma ansiedade que é normal, que é benéfica. Hoje é o dia de São Valentim, o dia dos namorados. Naquela fase que estamos a passar da infância para a adolescência e a juventude, quem já não ficou ansioso com a primeira saída, com a rapariga dos seus olhos, ou com aquele rapaz de sorrir para ela, levá-la ao primeiro jantar, como hoje acontece em toda a parte do mundo, o primeiro beijo que gera ansiedade, o tal exame que eu vou ter que fazer de condução, a primeira grande viagem de finalistas, por aí fora. Ou seja, nós passamos por uma fase da nossa vida, por uma ansiedade que é normal e que é necessária para o nosso crescimento. O problema é quando essa mesma ansiedade se começa a tornar patológica. O que é isso de tornar-se patológica? É quando ela começa a interferir na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na vossa vida social. Ou seja, a partir do momento que o meu sentimento de ansiedade é tão forte e que me bloqueia o meu raciocínio, o meu discernimento e que me impossibilita fazer uma vida normal, essa ansiedade torna-se patológica. Nós sabemos que o espiritismo e a ciência produzem uma dupla complexa e completa. A ciência precisa do espiritismo para explicar muitas questões, no caso concreto, das doenças. Assim como o espiritismo precisa da ciência para explicar cada vez mais certos fenómenos espirituais. Uma precisa da outra. Agora, em relação a este aspecto da ansiedade, quando se torna patológico, eu devo, em sã consciência, e se tenho consciência disso, se eu não tenho, que um amigo ou amiga ou um conjunto de amigos me alerte para tal, eu vou precisar de medicação, eu vou precisar de apoio médico. Uma pessoa sabe, se uma pessoa sabe que está doente e escolhe não ser medicada, é como, por exemplo, uma pessoa que tem um cancro e não quer ser tratada. Isso é uma espécie de suicídio. Nós precisamos da nossa medicina convencional, para irmos à frente. Mas é engraçado que mesmo quando as pessoas sentem que têm que tomar medicação e que são adversas ao aspecto químico, até a ansiedade se mete aí. Porque começam a pensar, a fazer as suas automedicações ou tornar-se o seu próprio médico lá em casa. Bom, eu vou começar a tomar medicação. O meu organismo um dia habitua-se. Vou começar a ter que tomar doses superiores. E um dia o meu organismo já não reage a nada disso. E se calhar se eu tomar esse tipo de medicação neurológica, um dia tenho Alzheimer. Ou seja, a ansiedade até se mete nisso. Isso ainda não aconteceu, já estamos a fazer planos lá para a frente. É por isso que devemos seguir com um terapeuta experiente que nos vai ajudar nesta caminhada. Portanto, no fundo, aquilo que nós já falamos aqui há muito tempo, a ansiedade é a pré-ocupação da mente. Autenticamente, a pré-ocupação da mente. Jesus ensinou-nos no Pai Nosso, que é a oração mais completa que nós conhecemos, mas para esta questão do transtorno da ansiedade, existe uma passagem que nós devemos nos concentrar cada vez mais nela. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse? Temos o pão físico, que é necessário para a nossa subsistência, porque nós estamos aqui encarnados, e temos que prover os aspectos das necessidades orgânicas. Nós temos o pão espiritual para o nosso equilíbrio mental e que tem a ver também com o esclarecimento, por exemplo, que o Centro Espírita fornece. Se nós colocarmos em prática, vai-nos fazer bem. E também o pão nosso de cada dia, que são as provas, os problemas de cada dia. Porque a cada dia já tem o seu mal.
não vamos inventar males para os dias subsequentes. Existem várias nuances da ansiedade. A ansiedade não é só eu querer controlar o meu futuro. Eu quero o meu futuro como eu quero. Controlado. Não. É muito mais do que isso. Nós, hoje em dia, vivemos na era digital. Não é? E nós temos, muitas vezes, a necessidade de captar o máximo de informação possível. Só que essa informação que muitas vezes nos chega através das redes sociais, através da internet, são informações superficiais. Pois nós, mesmo assim, com a desculpa de querermos estar sempre informados, queremos abarcar tudo. O que é que vai acontecer? Nós, ao tentarmos abarcar tudo, vamos começar a esquecer de coisas. E isso não é Alzheimer. Eu estou esquecido. Esquecido porquê? Porque eu entrei na síndrome do pensamento acelerado. E isso faz com que esqueçamos, muitas vezes, muitas coisas. E isso também, esse esquecimento, começa-nos a gerar também alguma ansiedade. Bom, vamos então começar aqui com alguns sintomas deste transtorno. A nível emocional, quando nós nos começarmos a sentir descontentes, tomar atenção. Porquê é que eu estou descontente? Porquê é que eu estou mais irritadiço? Porquê é que eu ando mais cansado? Porquê é que eu ando mais desanimado? Em termos físicos, como sintomas, temos apertos no peito, palpitações, falta de ar, aqui um peso aqui abaixo da coluna, da nuca, perdão, parece que temos o mundo em cima das costas, e às vezes, não sei se já tiveram espasmos nos olhos. Parece que começa aqui a tremer aqui. Pequenos sintomas de ansiedade físicos. Em relação a sintomas comportamentais, medos exagerados de certas coisas. Medos exagerados de certas coisas. Pânicos. O tanto transtorno obsessivo-compulsivo, aquela necessidade, por exemplo, de estar a arrumar tudo à mesma hora. Eu passei por aqui, aquele objeto já não estava ali, tenho que voltar para trás. Saio de casa, esqueci-me de uma coisa que não ficou bem da maneira que eu queria. Volto a casa e arrumo outra vez. Se alguém desarruma, já estou eu com ansiedade ao lume. Portanto, tudo isso faz parte. Medo de viajar, medo de sair de casa, medo de conviver. Porquê este medo tão empolado? Tentar analisar esta questão. Tudo isto pode atrapalhar a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Para isso, lá está, a medicação pode atenuar essa sintomatologia para nos ajudar a crescer com outro equilíbrio. Nós agora, para falarmos do aspecto espiritual, é importante entendermos o seguinte. Jesus disse assim: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E Jesus acrescentou: vós sois deuses. Aqui tem implícita a necessidade de nós evoluirmos sempre. Nós evoluímos sempre. Para tal, se nós queremos evoluir e sabemos que padecemos desse transtorno, nós vamos ter que reformular comportamentos morais. Vamos ter que reformular comportamentos, porque só assim atingiremos a felicidade, pois a felicidade é o destino de todos nós. O problema é que a maioria de nós vive neste plano de provas e expiações, pensando que a felicidade é deste mundo. E sabemos que não é. Logo, a ansiedade é um bloqueio ao nosso avanço espiritual. Indo ao livro dos Espíritos, na questão 920, Allan Kardec questiona o seguinte: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Nós temos aquela necessidade de assegurar o nosso futuro para saber se vamos continuar sempre bem, sempre bem. O homem então pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Os espíritos, os benfeitores espirituais respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, depende de nós,
suavizar os seus males e ser tão feliz quanto é possível na Terra. Portanto, a doutrina espírita nos explica que está nas nossas mãos a mudança. Na questão 921, Kardec questiona: enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Eles, resumindo aqui a resposta, eles dizem: o homem é geralmente o artesão da sua própria infelicidade. O artesão da sua própria infelicidade. Agora vamos aqui entrar num outro campo para verem onde é que a ansiedade entra, ou o que é que contém também a ansiedade. Num estudo feito pela revista Cérebro-Mente, subordinado a um artigo que eles publicaram que se intitula Sob o signo da insatisfação, os vários pesquisadores foram à rua, escolheram um universo de estudo e eles só colocaram uma questão às pessoas que eles encontraram. E a questão era a seguinte: está tudo bem? Só isso. Está tudo bem? Quem trabalha no hospital, este encontra todos os dias com outros gente, este pergunta: está tudo bem? E a resposta é a outra pergunta: está tudo bem? E ficamos por aqui. Não é? Está tudo bem? Está tudo bem? Pronto. 2 pontos de interrogação e bola para a frente. Mas eles perguntavam assim às pessoas: está tudo bem? E as pessoas: sim, está tudo bem. E com você? Sim, está tudo bem. Portanto, a maioria respondia que estava tudo bem. Então eles quiseram aprofundar a questão. Então, está tudo bem com a sua saúde? Está tudo bem com a saúde dos seus familiares? Gosta do trabalho que exerce? Gosta do local onde vive? Bom, aí começou a ficar a coisa menos bem. Porque eles foram aprofundando. De certa forma, quando nos cumprimentamos, nós perguntamos aquilo e nunca ninguém, ou é raro alguém parar e dizer assim: não, está tudo bem, para nós conversarmos um pouco com essas pessoas. Mas está tudo bem, é como costuma dizer, se estamos sãos, não precisamos de médico. Então eles foram pesquisar aquilo. Então eles começaram a ver, afinal, que há muita coisa que incomodava aquele público-alvo. A começar na própria saúde, a começar na família, a começar no trabalho, e onde viviam e por aí fora. E começaram a ver que as pessoas, como não estava afinal tudo bem, estavam a ocupar a maior parte do seu tempo para preencher lacunas materiais que lhes causavam afinal ansiedade. Ansiedade por não terem aquelas coisas. Mas estavam-se a entregar ao preenchimento de trabalhar mais para obter coisas materiais. Porque o estar tudo bem para eles é ter coisas. Ter coisas. Portanto, viajar mais para ter um pouco de paz, ter a tal casa de sonho, ter filhos, enfim, ser felizes só quando obtivessem determinado tipo de fatores. Tudo isto é bom, tudo isto é útil, mas será que conseguimos ter tudo? Agora, quando nós procuramos realizar coisas materiais, nós começamos a perceber que o quão isso é difícil. E, como é difícil, começam a surgir sensações que não são muito agradáveis. E toda esta questão que nós temos de querer coisas é potenciado por 3 grandes fatores. O primeiro grande fator, WhatsApp. O segundo grande fator, Instagram. O terceiro grande fator, Facebook. Esses 3 fatores, essas 3 redes sociais, pelo estudo, triplicam as nossas necessidades. Ou seja, criam em nós necessidades fictícias, supérfluas. E nós vamos atrás daquilo. Quantas vezes nós não estamos aqui num trabalho chato e vem a fotografia do Facebook ou WhatsApp, não sei, de um amigo nosso que naquela mesma altura está numa ilha paradisíaca, com um copo de bebida gelada, com uma pequena umbrelazinha e a sorrir, não é? Muitas vezes até pode ser só para encher um vazio
mas aquilo que causa em nós algo, porque as redes sociais não é só para mostrar outras pessoas, a dar a conhecer outras pessoas, também vende de uma forma subtil, que existem roupas, existem carros, existem locais. E nós vamos atrás daquilo. Que eu saiba, nenhum de nós faz uma selfie quando mal acaba de acordar, ainda não lavou a cara, despenteado e que até com os pijamas rotos. Ninguém faz isso. Porque não quer mostrar a pior parte de si. As pessoas querem mostrar algo. E também vê-se, e não vamos entrar hoje aqui neste tema, existe muito vazio nas redes sociais. Não é? Também é para preencher uma lacuna. Mas isto é outra questão. Portanto, todos nós aqui seguimos pelo menos uma dessas redes sociais. E quem não usa nenhuma, eu dou-lhe os meus parabéns. Olha, Parabéns. Muitos parabéns. Porque eles potenciam, triplicam de uma forma fictícia as nossas necessidades. E para isso, o ser, aquilo que nós somos, começa a ser conquistado pelo chamado vazio. O vazio começa-nos a conquistar. E todas estas exigências externas, às quais somos submetidos porque queremos, porque estamos desatentos, vão causar em nós cansaço, porque nós não conseguimos alcançar aquilo, e frustração, porque não somos iguais aos outros. E nessa altura, e é nessas alturas, quando nós nos frustramos e cansamos, nos entregamos ou aos vícios para compensar, ou então começamos aos poucos, pelo esclarecimento que vamos adquirindo, começamos a dar valor ao que já temos. E pensar assim, isto basta-me. Mas muita gente entrega-se ao vício. Existe um livro escrito por Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray, que não sei se já ouviram falar. Ele retrata a história de um jovem que vivia em Inglaterra e era filho de uma família abastada. Mas ele ficou sem os pais, ainda novo. E ele teve um amigo que lhe potenciou nele o aspecto do hedonismo. Ele era um rapaz bem apresentado, era bonito e era culto. E esse tal amigo potenciou-lhe esses aspectos. A vida, meu amigo, é para ser vivida e aproveita o que tu tens. A determinada altura, um pintor pediu-lhe se lhe podia pintar o seu retrato. Esse retrato, isto é uma ficção, isso aconteceu em 1891, esse retrato foi tão perfeito, que todos os seus amigos, ou melhor, os seus conhecidos, envelheciam. O próprio retrato envelhecia, mas o jovem Dorian nunca envelhecia, mantinha sempre a sua juventude. E ele então era requisitado para muitos eventos da alta sociedade, lá se divertia com aquelas coisas todas, não sei o quê, e todos os outros envelhecendo. Mas ele, sem se importar muito com isso. Mas chega uma altura, nós estamos todos sujeitos à lei da evolução, em que o espírito sente o tal vazio que o começa a conquistar. Sente-se entediado, o ócio começa a conquistar, e aí entram nos tais vícios. E essa história culmina com um assassinato e um suicídio. Mas isso é também uma das nuances da ansiedade, o culto do corpo, manter-se sempre jovem, ter tudo, mas só assim não dá. Muitos de nós, sem o saber, inconsciente, pensa assim: eu sou um produto da sociedade. Já que eu sou um produto da sociedade, eu vou ser o melhor produto e vou fazer tudo para agradar todos o máximo de tempo possível. Eu sou um produto da sociedade. Os nossos benfeitores espirituais, quando olham para nós e sabem, porque já passaram por aquilo que nós estamos a passar, eles veem que a nossa noção de felicidade, que ainda não é total neste mundo,
é tão pueril, é tão infantil. Então, qual a visão espírita deste aspecto do transtorno? Ali há pouco atrás, a visão médica, diz que a ansiedade tem as suas bases na genética. Tem também a sua base na forma que nós encaramos a vida e também em aspectos ambientais. Isto diz a medicina, genética. Bom, vendo isto só de uma vida, só nesta vida atual, tudo bem. Mas nós, no passado, quando enverdamos por estes caminhos de queremos estar sempre felizes, sempre bem e o controlar o nosso futuro, nós, espíritos, através do campo mental, nós lesamos áreas do perispírito que foram afetar aquilo que nós conhecemos por os neurotransmissores que são responsáveis pelo bom funcionamento do cérebro. E nesta encarnação, sim, a medicina pode dizer a causa está na genética. Mas quem é que arranjou a genética? Foi o espírito, através do perispírito, no ato da concepção, que foi buscar os blocos para construir o seu corpo, à parte masculina e à parte feminina. E aí vem com a parte do espectro dos neurotransmissores a funcionarem, a baterem mal. E a requererem tratamento. Mas se a pessoa não sabe e se tem apetência para tentar segurar o seu futuro, vai ter problemas de ansiedade. Nós devemos então começar por seguir alguns conselhos de não nos identificarmos com a matéria. Com isto que nós vemos. Porque tudo isto que nós vemos é ilusão. E ilusão é aquilo que parece, é aquilo que se modifica. Porque o verdadeiro é aquilo que permanece para sempre e é o plano espiritual. Tentar também não cometer sempre os mesmos erros. Por este aspecto de ansiedade, nas nossas preces, pedir cada vez mais paciência. Cada vez mais paciência. Ora, o que é que vai acontecer? Vamos nos tornar, a princípio, cada vez mais impacientes. Sabem porquê? Porque quando eu peço paciência, Deus, os benfeitores, não vão gerar em mim, à minha volta, um ambiente pacífico. Não. Vão tentar ajudar a que me surjam provas para pôr a minha paciência à prova. E eu vou, se eu não sou paciente, vou-me tornar paciente. Até parece que a coisa vai piorar de início. Mas são provas que eu próprio pedi na minha prece para ser paciente. Queres ser paciente? Toma esta pessoa que tu não gostas muito. Toma esta tarefa que tu nem gostas lá muito. Mas afinal eu queria paciência e estou a ficar mais impaciente. Foste tu que pediste. Exercita a paciência. Exercita a paciência. Portanto, não se preocupem que de início se tornem um bocado impacientes e até um bocado nervosinhos. Vai acontecer. Pedir também, nesta fase, coragem, ou seja, forma de dominar os nossos medos e proteção. Proteção. Dominar esses medos excessivos. Porquê é que eu estou com medo demasiado de uma coisa que ainda nem sequer aconteceu? Vou guardar este medo para as coisas momentâneas, reais, que estão a acontecer, não é? Também aproveitar para pedir perdão aos nossos inimigos. Para que eles também não se utilizem destes nossos receios excessivos, irracionais, para que eles sejam mesmo potenciados. Nós hoje todos podemos prevenir grandes problemas no futuro, mudando a nossa atitude. Mudando a nossa atitude. A ansiedade, lá está, as duas grandes chagas da humanidade. A ansiedade está alojada numa dessas grandes chagas, que é o egoísmo. Uma pessoa extremamente ansiosa, já repararam, se já passaram por esta fase, uma pessoa extremamente ansiosa pensa em quem? Em si. No seu bem-estar. No seu autocontrole. Eu quero as coisas assim como eu quero sempre. Aquele problema que vai-me ocorrer daqui a um mês e quero ele controlado, ele quer que ele ocorra
como eu quero agora. Penso em mim. É egoísmo. Mas existem antídotos para o egoísmo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E nós temos que começar cada vez mais, porque o ansioso está muito tempo parado a pensar. Mas se estiver ocupado, pensa cada vez mais em coisas úteis, naquilo que está ocupado e menos naquilo que poderá nunca acontecer. Neste livro, Momentos de Esperança, ditado por Joana de Ângeles a Divaldo Franco, que fala da arte de bem viver, diz assim: a difícil arte de bem viver é desafio para todos os que se empenham pela aquisição da felicidade. Para atingi-la com o êxito que se pretende, são indispensáveis os exercícios da renúncia e da humildade que se encarregam de desenvolver o campo onde mais amplamente se pode expressar. Todas as artes são conseguidas mediante empenho, qual ocorre com outros valores nas demais áreas do comportamento humano. A arte do bem viver constitui uma ciência de conduta sábia. Para se viver bem, com conforto e acomodado, são poucas exigências que não ultrapassam a órbita dos valores materiais. Dinheiro, saúde, posição social constituem requisitos para uma vida boa de prazeres que se desdobram no jogo dos interesses mais imediatos. Bem viver é a exigência mais ampla da vida. Não obstante necessite de alguns valores objetivos, o seu é o programa transcendente de conquistas imateriais. Quem vive bem nem sempre está bem na vida, porquanto a insatisfação e o desgaste no gozo são presenças constantes no orçamento emocional da criatura. Todavia, quem está a bem viver, inspirado pelo belo, o útil, o nobre e o sadio, vive bem, porque marcha na direção da plenitude. Muito obrigado pela vossa atenção.